No capítulo desta sexta-feira, 30 de agosto da novela Alma Gêmea, Julian percebe que Adelaide e Agnes estão nervosas. Agnes diz que ela e a mãe dela não tiveram uma noite boa, mas elas preferem não falar sobre isso. Julian diz que se elas precisarem de ajuda, ele estará lá pronto para ajudá-las. Adelaide agradece, mas elas não podem falar porque é um assunto familiar. Serena e Hélio chegam na hora, e Agnes enche a boca para chamar Serena de filha. Adelaide diz para Serena que ela já providenciou o túmulo para o Guto. Ele será enterrado depois de passar pelo legista. Serena diz que irá levar flores ao túmulo do Guto. Mesmo que ele tenha feito mal para ela na vida passada, ela quer que ele tenha uma boa passagem. Adelaide diz para Serena que ela gosta de ver o jeito que ela fala. Serena pede para Julian para ela tentar se lembrar o que o Hélio foi para ela na vida passada. Julian diz para Serena que os laços dela com o Hélio pode não ter acontecido na vida anterior, pode ter vindo de outras vidas. Serena pergunta se ela pode se lembrar de outras vidas antes da Luna. Julian diz que sim, mas será outras sessões, bem mais difíceis. Serena diz que está disposta por ela e pelo Hélio. Se possível, eles podem começar hoje mesmo. Romeu, achando muito estranho a história que a Generosa contou, pergunta para Laô onde foi que ele encontrou essa correntinha. Generosa pergunta para Romeu se ele não acha melhor conversar com a Laô em particular. Roberval tenta falar que a correntinha que o Alaô tem, ele tem uma igual, mas a abestada da Dalila cutuca ele para ele não falar. Romeu pergunta para Roberval o que foi. Dalila se intromete e diz nada. Quer dizer que o Alaô tem uma correntinha e o senhor está procurando uma. Romeu diz que sim, e Dalila diz que é melhor que eles se entendam a sós. Osvaldo se mete também e diz que quer saber qual é o mistério da correntinha. Ofélia é outra curiosa e diz que se tem mistério, eles têm a obrigação de contar para ela. Romeu diz que não precisa falar nada, porque ele não deve nada a ninguém. Ele olha para o Osvaldo e diz principalmente para o senhor que é fofoqueiro. Osvaldo se aborrece e manda Romeu dobrar a língua quando falar com ele. Romeu convida Alaô para jantar com ele no restaurante hoje à noite. Alaô diz que não pode porque ele trabalha no restaurante. Romeu diz que hoje ele não vai trabalhar, hoje ele é convidado dele. Alaô sorri para ele, e Romeu convida a Generosa também para jantar. E para provocar Osvaldo, Romeu convida a Divina para ir jantar também. Divina regala os olhos, e Romeu diz que ela é uma pessoa muito agradável. Divina começa a se achar ao pensar que ela irá jantar no restaurante chique. Osvaldo fica cheio de ciúmes e diz para Romeu que mulher casada não se senta com qualquer um, não. Ofélia aproveita para atacar Osvaldo, dizendo para a Divina que ele não paga um bom restaurante para jantar com ela e não quer que ela se divirta. Isso é vida? Osvaldo diz para Ofélia que mulher casada tem que comer em casa. E o senhor, se continuar fazendo convite para minha mulher, eu vou fazer o senhor voar pela janela. Roberval se mete e diz para Osvaldo que não é certo ele querer bater no Romeu. Osvaldo grita com Roberval e diz que se ele continuar se metendo, ele vai voar junto com o Romeu, porque ele dá conta dos dois. Divina se acha pelos ciúmes do marido e diz que ele é muito bruto. Osvaldo abraça a esposa. Divina, eu sempre disse para você que você merecia coisa melhor. Osvaldo diz para a sogra que agora é ela que irá voar pela janela. Ofélia fica horrorizada e pergunta se ele teria coragem de fazer isso com uma velha. Osvaldo, brincando, diz que ele joga assim ela pela janela. Depois ele grita que joga, e Ofélia começa a correr dele e ele corre atrás dela. Romeu chama Alaô para eles saírem dessa pensão de doidos. Alaô fica com um sorriso enorme, e Roberval fica olhando para a correntinha dele que é igual a que ele tem. Terezinha fica só observando ao seu redor. Roberval diz para Dalila que o Alaô mostrou uma correntinha igual a dele e não teve problema. Dalila, como é burra, diz para Roberval que o Romeu está escondendo o jogo. Roberval pergunta para Dalila qual é o problema dele falar que tem uma correntinha, se o Romeu já está procurando alguém que tenha uma. Dalila diz que ela tem juízo
porque alguma coisa muito estranha está acontecendo. A correntinha dele vai continuar lá, escondida no fundo do sapato. Terezinha escuta a Dalila falando onde está a correntinha de Ruberval. Então o Ruberval também tem uma correntinha. Eu tenho que pegar ela. Jorge pergunta para Mirna se ela já está querendo casar assim tão rápido. Mirna se espanta com a reação de Jorge. E ele pergunta se não é muito cedo para casar. Mas se nós estamos noivos, nós temos que casar logo. Jorge dá a desculpa de que ele é tradicional. Para ele, primeiro vê o noivado. Mirna lembra que ele já pediu a mão dela para o Crispim. Ela pensou que isso era ficar noiva. Jorge diz que para noivar precisa ter festa. Mirna diz que ele teve uma ideia boa. Ele sem entender nada de Steve? Mirna diz que no dia que o restaurante não abrir, eles vão chamar o povo do restaurante e o da pensão e eles fazem a festa de noivado. Jorge diz que primeiro ele precisa comprar o anel para eles noivarem. Mirna manda ele comprar então, um anel simples, porque ela não gosta de luxo. Depois que Mirna vai embora, Jorge coloca a mão na cabeça preocupado, porque ele não queria casar logo. Rafael entra com Eduardo no quarto de Cristina. Cristina é educada com Eduardo e diz que é um prazer em vê-lo. E se ele foi lá para saber como ela está muito bem. Rafael começa a revirar as coisas procurando algo. Ela pergunta para Rafael o que ele está procurando. O seu exame de gravidez, Cristina. Cristina muda o semblante preocupada. Eduardo percebe o semblante de Cristina mudar. E Cristina pergunta por que ele quer o exame de gravidez dela. Eduardo mente, dizendo que ele só quer guardar o exame junto com a ficha médica dela. Cristina dá a desculpa de que não se lembra onde está. Rafael diz que estava com ele e encontra o exame de gravidez de Cristina. Eduardo olha o exame para ver o nome do laboratório que a Cristina fez e confirma que não foi o laboratório que ele indicou. Cristina percebe que tem algo de estranho no ar e diz para Eduardo que ela gostaria de guardar o exame de gravidez. Eduardo entrega para Cristina o exame e diz que já que ela faz tanta questão, ela pode ficar com ele. Rafael acha estranho porque ele disse que queria guardar o exame com ele. Se ela quer guardar, eu não vou discutir. Que médico discutiria com uma paciente tão bonita? Ritinha pergunta para o avô por que ele não deixou a mãe dela voltar a morar lá. Elias diz para a neta que essa temporada na roça está fazendo muito bem para a mãe dela. Ele acha até que ela vai ser muito feliz. Crispim dá um lençol para Kátia colocar na cabeça, para ela poder ir tirar o mel do ninho das abelhas. Ela diz que não irá colocar isso porque ela não é fantasma para andar assim. Crispim diz que ela tem que usar roupa para as abelhas não picarem ela. Kátia coloca o lençol na cara. Ela coloca luvas também para poder tirar o mel de lá sem as abelhas picarem ela. Crispim começa a colocar fogo para espantar as abelhas. Ele abre a caixa que está as abelhas com mel. Kátia acaba empurrando com tudo a tampa da caixa de onde moram as abelhas. E as abelhas fogem e começam a ir para cima deles que saem correndo. Os dois ficam gritando e correndo das abelhas. Eles caem na água para fugir das abelhas. Crispim pede ajuda de Kátia porque está muito fundo e ele não sabe nadar. Kátia consegue tirar Crispim do fundo d'água. Os dois acabam ficando no maior clima. Crispim diz para a anja dele que é tão bom ser agarrado por ela. Eduardo pergunta para Judite se ela ligou para o laboratório, que ele indica para as pacientes e confirmou que a Cristina fez o exame lá. Sim, ela fez o exame, mas não foi buscar o resultado. Ela foi buscar sim, mas em outro laboratório. Mas ela fez no que o senhor indicou. Eu telefonei e eles verificaram. Eduardo conta para a Judite que ele acabou de ver o resultado do exame de gravidez da Cristina, em outro local, mas com um resultado positivo. Judite não entende porque ele está preocupado. Eduardo confessa para a Judite que a Cristina não estava grávida. Judite pergunta se a Cristina não perdeu o bebê por causa da queda. Não, ela nunca esteve grávida, segundo o médico do hospital. E a minha mulher vivia me dizendo isso. Judite pergunta para Eduardo por que ele quer saber sobre isso. Eduardo confessa que ele aconselhou o Rafael a se casar, por conta do filho, e ele está se sentindo culpado pela perda do filho. Ele precisa ajudar o Rafael. Judite se oferece para ir no laboratório que a Cristina fez o exame.
e não foi buscar. Ela trará o resultado para ele. Se confirmar a gravidez, pode ter sido um erro do médico que a atendeu. Eduardo diz que se não confirmar, ele vai investigar esse assunto até o fim. Se houver alguma mentira, ele vai descobrir. Ele não suporta mentiras. Débora confessa para Cristina que ela está preocupada com a demora do Ivan. Cristina diz que ela também está, e afirma para a mãe que elas agora têm outro problema. O insuportável do Dr. Eduardo pediu para o Rafael o resultado do meu exame de gravidez. Débora pergunta por quê, e Cristina diz que o médico do hospital deve ter descoberto que ela não estava grávida. Débora pergunta para Cristina se o Eduardo viu o exame. Sim, o Rafael mostrou. Ele queria levá-lo, mas eu pedi para que ficasse. Eu estou tão preocupada. Débora é muito inocente e manda Cristina ficar despreocupada, porque o Dr. Eduardo jamais descobrirá que a Dalila fez um exame no lugar dela e que o Rafael nunca saberá que ela não estava grávida. Cristina não fica muito segura. Felipe torna a insistir com o pai para deixar a Cristina e ser feliz com a Serena. Ele pode agora mudar o rumo da vida dele. Rafael se aborrece com o filho e pergunta por que ele está insistindo nisso. Porque o senhor ama a Serena. Eu vejo isso no brilho dos seus olhos, quando fala nela. Certa vez me aconselhou a não me deixar levar pelas circunstâncias. Não ouvi o seu conselho e perdi a Mirella. Rafael pede para o filho tentar entender que ele não pode abandonar a Cristina agora. Ela acabou de perder o bebê. Se eu tivesse ao lado dela e tivesse sido o marido melhor, ela não estaria só naquela noite. Ela chegou sozinha e foi atacada pelo Guto. Felipe diz para o pai que ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Rafael diz que sabe, mas ele também poderia ter sido um marido melhor. Ele agradece ao filho, mas ele vai ter que pagar pelo erro que cometeu. Ele tem que cuidar da Cristina e tentar ser um bom marido. Ciro conta para Rodrigues que o Xavier não está no clube. E Rodrigues se aborrece, dizendo que ele vai demitir o Xavier. Creio que ele não vai mais aparecer, seu Rodrigues. Rodrigues fica assustado com a afirmação de Ciro e pergunta como assim. Ciro diz que o Xavier fugiu. Ele resolveu ir para bem longe. Por que será que ele tomou essa decisão tão de repente? Rodrigues comenta com Ciro que o rapaz procurou o Xavier. Ele viu os dois conversando de longe. Ciro pergunta para Rodrigues se ele sabe quem era o rapaz. Rodrigues conta que o rapaz estava de terno. É alguém que ele conhece de vista, mas ele não se lembra. Ciro pede para Rodrigues, por favor, tentar se lembrar porque é muito importante. Rodrigues fica pensando. Ivan fica surpreso ao saber por Xavier que a Cristina guardava as joias valiosas da Luna. Sim, eu nem sei se eu deveria te contar. Ivan diz que ele fez bem e pergunta se ele não tem ideia de onde estejam as joias. Xavier conta que o Guto sumiu com as joias. Ivan, desconfiado, pergunta para Xavier se ele não está tentando enganar ele, né? Você acha que se eu tivesse pegado as joias eu estaria aqui? Ainda mais depois da morte do Guto, eu queria assumir do mapa. Ivan pede para Xavier contar para ele onde foi que o Guto esteve escondido. Ele irá procurar as joias, se ele achar, ele reparte com ele o dinheiro e manda ele embora, porque o Ciro vai atrás dele e vai interrogá-lo. E ele pode até ser preso, pelo menos por enquanto. Xavier pergunta se Ivan tem um plano. Ivan conta para Xavier que ele é apaixonado pela Cristina. Ele é louco por ela. Cuidado, o Guto também era louco por essa mulher e você sabe onde ele acabou, não sabe? Eu não sou o Guto. Xavier faz cara de que sabe que ele é burro que nem o Guto. E Ivan diz que ele sabe que a Cristina será dele. Ele só precisa encontrar as joias. Agora que eu sei toda a verdade, eu tenho um trunfo. Sei que ela é culpada pela morte da primeira mulher do seu Rafael. Saberei usar esse segredo. Kátia finge para Crispim que ela ficou chateada porque ele a beijou, dizendo que ela é moça de respeito e ela vai embora se ele insistir em beijá-la. Crispim pede para ela não ir embora. Ele promete respeitar ela. O pai dela pediu que ele cuidasse dela. Meu pai, aquele traidor. Os dois acabam ficando um perto do outro novamente. E Kátia manda Crispim manter distância dela. Mirna, toda feliz, acaba contando para Kátia que o Jorge pediu ela em noivado. Vai ter festa e tudo. Kátia sente inveja de Mirna e pergunta se o Jorge é um bom partido. Mirna inocentemente diz que melhor não haveria de ser.
Kátia tem uma ideia e pensa em roubar o Jorge de Mirna. Dalila sente falta de Terezinha no meio de todos da pensão e percebe que ela pode estar aprontando algo. Enquanto isso, Terezinha encontra a correntinha de Ruberval e rouba ela. Ela coloca dentro do sutiã a correntinha. Dalila entra no quarto e pergunta para Terezinha o que ela está fazendo lá de novo. Terezinha inventa que foi lá pegar um pouco do perfume dela, porque é tão gostoso o cheiro dele. Dalila manda ela sair de lá, porque ela já mandou ela parar com essas manias de usar as coisas dela. Não fique tão nervosa, Dalila, não fará bem para o bebê. Não mude de assunto, Terezinha, você está proibida de usar as minhas coisas. Serena tem outra sessão com o Julian, para tentar se lembrar se conheceu o Hélio em outra vida, e começa a sorrir ao ver um garotinho. Naí conta para Eduardo que Alexandra passou o dia inquieta e que ela não para de falar no homem que morreu na delegacia. Eduardo fica surpreso ao Alexandra falar do assassino da Luna. Naí comenta que Alexandra não sabia que ele havia falecido. Ela disse que ouve a voz dele, está nervosa, angustiada. Eduardo se aproxima de Alexandra e pergunta o que ela está ouvindo. Alexandra conta que ouve o Guto. Ele está com raiva e não se conformou de ir embora. Cristina conta para a mãe que o Rafael está percebendo que deve agir como um bom marido com ela. Débora torna a dizer para Cristina que ela está preocupada com a demora do Ivan. Cristina diz que não há de ser nada. O Ivan não trairia elas. A alma de Guto aparece no quarto de Cristina para atormentá-la. Cristina grita desesperadamente.